E eu convido os irmãos a já abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Nós leremos até o versículo 11. Depois do versículo 12 em diante, eu vou deixar por conta do presbítero Valdemar. Antes de lermos a palavra do Senhor, meus irmãos, vamos abaixar a nossa cabeça neste momento e ore ao Senhor. Ore a Deus, peça ao Senhor que fale ao seu espírito, que fale com você nesta noite. Amém? Ainda que seja uma palavra dura, porque isso tem sobrado muito para mim, mas Deus há de falar ao seu coração. Amém? Querido Deus e eterno Pai, está aí diante do Senhor a tua igreja, Pai. E eis-me aqui, ó Deus, Ivaneja orou por mim, ó Deus da glória, pois sei que serei instrumento do Senhor nesta noite para falar com o teu povo e com a tua igreja. E eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, fale ao teu povo nesta noite, ó Deus, que dos meus lábios a palavra do Senhor flua direto ao coração dos irmãos, ó Deus, é a minha oração neste momento, em nome de Jesus. Amém? Romanos capítulo 8, hoje nós falaremos da nova vida em Cristo. A nova vida em Cristo. E assim diz a palavra do Senhor, meus irmãos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em nós habita. Amém? A nova vida em Cristo. A nova vida em Cristo. E que Deus possa, então, nos abençoar neste momento na explanação da sua palavra. E com certeza Deus vai falar muito ao seu coração. Pois Deus tem nos convocado. Na carta de Paulo aos Romanos, o Espírito de Deus tem nos convocado a cada dia a sermos uma igreja santa e santificada para a glória de Deus. Amém? No capítulo 7, meus queridos, a título de introdução, no capítulo 7, Paulo descreve que o homem sem Deus desceu às regiões mais baixas do desespero. Quando ele constata aqui no versículo 24 do capítulo 7, muito bem explicado para nós semana passada pela pastora Paula Tatiane. Ele diz o seguinte: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Indicando aqui que o homem sem Deus está num total
desespero. O homem sem Deus está num total desespero. No capítulo 8, porém, Paulo afirma com exultação e confiança que o nascido de novo está numa posição sublime, quando faz essa declaração gloriosa, que está exatamente no versículo 1 do capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os que estão sem Cristo estão desesperados, porque não têm esperança. Os que estão sem Cristo estão sem salvação, ainda até serem alcançados pela obra redentora de Jesus Cristo, quando forem convencidos pelo Espírito Santo da justiça, do pecado e do juízo. Mas nós, como igreja, nós já fomos convencidos pelo Espírito Santo, e não apenas convencidos pelo Espírito Santo, Ele também nos converteu, de forma que hoje nós podemos também, como o apóstolo Paulo, declarar de peito aberto: nenhuma condenação há para mim que estou em Cristo Jesus. É uma posição totalmente diferente daquele que ainda não foi alcançado pela obra redentora da salvação. No capítulo 7, o Espírito Santo é mencionado apenas uma vez e de forma indireta. E quando ele é mencionado no capítulo 7, a impressão que nós temos é que se refere ao espírito do homem e não ao Espírito de Deus. De forma que no capítulo 7 ele é mencionado apenas uma vez. Enquanto que no capítulo 8 ele aparece 17 vezes. E ele se torna, o Espírito Santo, que se torna o centro do apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos. No capítulo 7, o eu está em evidência, o eu está no centro e o resultado é morte. Mas no capítulo 8, quem está em evidência é o Espírito Santo e o resultado é vida, como nós iremos ver claramente no decorrer desta mensagem. Amém? Eu gostaria então de estar falando com os irmãos apenas a respeito de duas verdades que são mencionadas no texto que nos foi selecionado. Apenas duas verdades para falarmos desta nova vida em Cristo Jesus. Amém? E a primeira verdade que eu destaco aqui, meus amados, é a atividade salvadora de Deus em nós. A atividade salvadora de Deus em nós. Está aí nos versículos de 1 a 4, que eu faço questão de ler. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas que andamos segundo o Espírito. Amém? O homem não pode salvar a si mesmo. E a lei, como foi dita aqui pela Paula Tatiane, a lei, embora ela seja santa e justa, boa, ela não pode justificar nem salvar o homem. Ela não pôde fazer isso. Ela não pode fazer isso com absolutamente ninguém. Na verdade, o objetivo da lei não foi tirar o pecado. Pelo contrário, a lei veio realçar o pecado na nossa vida. O pecado não existiria nas nossas vidas se a lei não tivesse colacionado os diversos pecados que nós cometemos no nosso dia a dia. Mas vamos ver aqui, meus queridos, que Deus fez em nossas vidas o que a lei jamais poderia fazer. E eu destaco aqui, meus amados, eu destaco aqui 4 pontos importantes. Primeiro,
dentro dessa atividade salvadora de Deus em nós, é essa justificação gloriosa, que está muito clara aí no versículo 1. Agora, pois, e é para todo mundo sair daqui com este versículo decorado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós fomos justificados por Cristo, estamos livres da condenação. A justificação foi um ato legal, e nós já vimos isso aqui. Foi um ato legal, um ato forense, inclusive. E foi um ato realizado pelo próprio Deus. Nós estamos livres do casamento com a lei, que está lá no capítulo 7, a analogia do casamento. Nós estamos livres, totalmente divorciados da lei, por causa da obra de Cristo em nossos corações, por causa da obra de Cristo em nossas vidas. A penalidade, ela foi cumprida. A justiça, ela foi satisfeita, sem dúvida nenhuma. Não há mais peso nenhum. Não há mais nenhuma culpa em nós, porque é próprio Deus quem nos justifica. É o próprio Deus quem nos justifica. O versículo 33 diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. O versículo 33 do capítulo 8 nos diz exatamente isso. É Deus quem nos justifica. Nós não somos justificados pelas obras da lei. Nós somos justificados pela obra de Deus realizada em Cristo Jesus. E isso é para nós, dentro dessa atividade salvadora de Deus em nós, é uma justificação gloriosa. Nós fomos completamente justificados, e isso não depende de mim e não depende de você. Foi obra do próprio Deus. O próprio Deus veio até nós, nos escolheu, nos salvou, nos justificou. Estamos aptos para morar com Ele por toda a eternidade, porque nós fomos justificados. E que justificação! Um segundo ponto que eu destaco ainda dentro dessa atividade salvadora de Deus em nós, é essa explicação perfeita que o apóstolo Paulo nos dá aqui no versículo 2. No versículo 2 diz assim: porquanto o que fora impossível à lei, olha que explicação maravilhosa, porquanto o que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Condenou Deus na carne o pecado. Que explicação maravilhosa do apóstolo Paulo para as nossas vidas. Antes estávamos sujeitos à lei do pecado e da morte, e ele deixa isso bastante claro. E o que nós colhíamos disso aí, na verdade, era escravidão. Nós éramos escravos do pecado por causa dos efeitos da lei sobre as nossas vidas. Mas agora existe uma nova lei. Existe uma nova lei, que é a lei do Espírito da vida. E o resultado desta nova lei, a lei do Espírito da vida, é vida. Enquanto que o resultado da lei é morte. É morte. O resultado do Espírito, da lei do Espírito da vida, é completa libertação. E como nós fomos libertos? Nós fomos libertos claramente. E a Bíblia, o apóstolo Paulo explicou isso muito bem para nós. Nós fomos libertos pela lei do Espírito da vida. O Espírito Santo, ele é doador da vida física e também da vida espiritual. É Ele quem nos vivifica, é Ele quem nos regenera, é Ele quem nos dá o novo nascimento. É Ele quem comunica a vida de Deus ao nosso espírito. É Ele que esculpe em nós também o caráter de Cristo. Tudo isso é obra do Espírito Santo em nossas vidas.
Basta que você nasça de novo e abra o seu coração, e o Espírito Santo então é o responsável por fazer tudo isso na sua vida, gerar no seu caráter o próprio caráter de Cristo. A lei do Espírito da vida é o poder do Espírito Santo agindo em nós para nos tornar livres, livres do poder do pecado. Pecado este que sempre conduziu e sempre conduzirá à morte. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas ainda, dentro dessa atividade salvadora de Deus em nós, nós podemos perceber aqui no versículo 3 uma causa divina. Uma causa divina. E no versículo 3, porquanto que for impossível a lei no que estava enferma, a lei estava enferma pela carne, e isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, condenou Deus na carne o pecado. 4 causas merecem destaque, meus irmãos, aqui aos irmãos. Primeiro, a possibilidade da lei, que está na parte A do versículo 3. Porquanto o que fora impossível à lei, que é a possibilidade da lei. A lei estava impossibilitada de nos salvar, porque ela estava enferma por causa da carne. Não podia, de forma nenhuma, nos justificar e muito menos nos santificar. A lei não tinha essa capacidade, não teve essa capacidade. Porque se a lei pudesse resolver essa questão nas nossas vidas, Deus não teria disposto do mais precioso que Ele tem, que é Cristo Jesus, para morrer. Deus não teria enviado Cristo Jesus para morrer no nosso lugar. Mas na parte B, nós temos aí no que estava enferma pela carne, e isso fez Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa. Nós temos aí então a intervenção divina. O que a lei não podia fazer, Deus fez por nós. Enviou ao mundo o seu próprio Filho. De forma que a nossa salvação, meus amados, é um projeto de Deus, é um projeto eterno, idealizado pelo próprio Deus, e não apenas idealizado, mas colocado em prática pelo próprio Deus, em Cristo Jesus, que é o Filho. E esta obra redentora de Deus foi aplicada em nossos corações através do Espírito Santo que em nós habita. A lei não é capaz de justificar ninguém. A justificação, ela é proporcionada pelo próprio Deus, através da sua graça, e não através da lei. E não através da lei. Mas na parte C ainda deste versículo, nós temos também a encarnação de Cristo. A encarnação de Cristo, Ele veio, o próprio Filho veio em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, Cristo entrou no mundo em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. O que Paulo está querendo dizer aqui, meus queridos, é que, na verdade, a encarnação de Cristo é uma realidade. E o apóstolo Paulo faz questão de nos mostrar esta realidade. Cristo se fez carne, mas Ele não se tornou pecador. Ele assumiu a nossa carne, mas Ele não assumiu a nossa natureza pecaminosa. E isso o apóstolo Paulo fez questão de deixar bastante claro aqui, nesta parte do versículo.
Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, porque o pecado foi condenado na carne. A encarnação de Cristo é algo real. Ele é homem e ele é Deus. Ele é 100% Deus e ele é 100% homem. Ele se encarnou para a nossa salvação. Ele não se tornou pecador, porque a Bíblia não registra um só ato pecaminoso por parte de Cristo. Ele foi santo do início até o fim da sua vida. Como eu disse, isso tem que ficar bastante claro, e o apóstolo Paulo deixa isso claro para nós. Ele assumiu a nossa carne, não a nossa natureza pecadora. Não a nossa natureza pecadora. E por último aqui, uma última causa que eu destaco aqui, meus queridos, é a condenação do pecado. A Bíblia diz aqui: e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Condenou Deus na carne o pecado. Deus lançou todos os nossos pecados em Cristo Jesus. Deus lançou todos os nossos pecados em Cristo Jesus. Isaías 53, versículo 6, diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Pedro nos informa, carregando o Senhor sobre o madeiro os nossos pecados. Deus condenou na carne do seu Filho o pecado de toda a humanidade, ou pelo menos de todos aqueles que confessam Jesus como seu único e suficiente Salvador. De forma que em Cristo Jesus, meus queridos, o pecado foi completamente derrotado. É como um rei que antes estava no trono, mas Cristo o destronou de uma vez para sempre. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Hoje nós somos completamente livres, livres para não pecar, livres para dizer não ao pecado. E como é glorioso o Senhor, porque quando eu ouço de pessoas que não conseguem se libertar do vício do álcool, não consegue viver sem uma cervejinha, não consegue viver sem um cigarro, não consegue viver sem droga. São escravos do pecado, não conseguem se libertar, mas somente o Espírito Santo em nós é que é capaz de nos libertar. Amém? E ainda dentro desta atividade salvadora de Deus em nós, eu trago aqui um último ponto, que é o objetivo prático, que está aí no versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. Quando Ele cumpriu a lei, com Ele também nós cumprimos a lei. De forma, meus amados, que a lei ela não foi abrogada ou revogada. A lei não foi abrogada ou revogada, mas ela foi cumprida completamente em Cristo Jesus. E nós cumprimos a lei em Cristo Jesus porque nós estamos no Espírito. De forma que, pelo fato de estarmos em Cristo, nós cumprimos todos os preceitos da lei. Todos os preceitos da lei. E agora, a santidade. A santidade, meus queridos, é o propósito da encarnação e da expiação de Cristo. A santidade consiste em cumprir a justa exigência da lei. Logo, a santidade é obra do Espírito Santo em nós.
A santidade nas nossas vidas precisa ser um alvo. Precisa ser um alvo. E nós precisamos, como igrejas, estarmos preocupados com essa santificação. Nós precisamos, como igreja, estarmos preocupados com essa santidade em nossas vidas. E eu parto agora para a última, que é o multiforme ministério do Espírito Santo em nós. Vamos examinar aí a obra do Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo nos liberta da escravidão e nos capacita a obedecer os preceitos da lei. Nós já vimos isso aqui claramente. Nós somos livres, não para desobedecer a lei, mas para cumprir a lei. E só o Espírito Santo pode nos capacitar a obedecer a lei. Na antiga aliança, tudo vinha de nós e nada vinha de Deus. Mas na nova aliança é o contrário, nada de nós e tudo de Deus. A lei mostrou o nosso pecado, mas não nos capacitou a triunfar sobre o pecado. Mas agora a lei do Espírito da vida nos capacita a vencer o pecado, a obedecer completamente a lei, e ainda mais, a nos deleitar na lei, porque se nós, como servos de Deus, podemos nos vangloriar, é de que nós, em Cristo Jesus, cumprimos a lei. Ela é difícil para as pessoas que ainda não têm o Espírito Santo. Ela é difícil para as pessoas que ainda não receberam a salvação em Cristo Jesus, mas para nós é muito fácil e nós podemos nos vangloriar disso. Mas em segundo lugar, o Espírito Santo também nos predispõe para a santidade. Vejam nos versículos 5, 5, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, se você ainda não consegue ficar sem a sua cervejinha, se você ainda não consegue ficar sem o seu cigarrinho, se você ainda não consegue ficar sem a sua maconha, sem a sua cocaína, você não está de forma nenhuma agradando a Deus e jamais conseguirá, enquanto não for transformado pelo poder de Deus em Cristo Jesus, pela ação do Espírito Santo em nós. Porque é o Espírito Santo quem nos predispõe para a santidade. Foi o Espírito Santo que me capacitou a namorar 6 anos com a minha esposa e não transar com ela, com a preocupação de levá-la virgem para o altar, porque eu sabia que isso era de extrema importância para o meu casamento. Mas não apenas isso, porque o Espírito Santo que em mim habita não me permitiu isso. Nem a mim e nem a ela. Porque nós nos fiscalizávamos neste aspecto. Porque entendemos que não precisávamos levar este pecado para o nosso casamento. É o Espírito Santo quem nos predispõe à santidade. Mas também o Espírito Santo habita em nós e nos vivifica. Vivifica o nosso espírito. Veja o versículo 9 e 10. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. O Espírito Santo é quem vivifica o nosso espírito. Por causa da obra de Cristo por nós e da ação do Espírito Santo, nós somos feitos morada de Deus.
nós somos feitos morada de Deus, templos do Espírito Santo. A quem os céus dos céus, a quem o universo não é capaz de conter, mora dentro do meu coração, que é o próprio Deus. Por causa da aliança que nós fizemos em Cristo Jesus. Porque o Espírito Santo veio até mim e me convenceu da justiça, do pecado e do juízo. Vaso de barro, frágil e inclusive pecador, mas morada do Espírito Santo, daquele que o universo não é capaz de conter, está dentro do meu coração e está dentro do seu coração. E quando o apóstolo Paulo afirma que Cristo está em nós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o texto nos diz aí que o Espírito é vida por causa da justiça. Assim, em meio à nossa mortalidade física, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, o Espírito Santo veio e deu vida ao nosso espírito que antes estava morto. E essa morte anterior de que eu estou falando é a separação do homem com Deus. Somente o Espírito Santo pode fazer essa ligação com o Senhor. E por último, o Espírito Santo dará vida ao nosso corpo mortal, está aí no versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em nós habita. Ele vivificará também o nosso corpo mortal. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos no terceiro dia, Ele também nos ressuscitará e nos dará um corpo glorificado. Um corpo que não terá barreiras, não terá nenhum tipo de obstáculo, porque Ele é capaz de transpor absolutamente tudo, assim como o corpo de Jesus, o corpo glorificado de Jesus, que entrou na casa onde estavam os apóstolos, os seus discípulos, sem abrir a porta, de repente Jesus estava lá com eles. E este mesmo Jesus, que foi capaz de transpor, talvez, de transpor a parede, é o mesmo Jesus que chama os discípulos na beira do mar. E quando os discípulos chegam até Jesus, que Pedro vê que é Jesus, ele pula no mar e vai correndo na frente. Ele dá um mergulho e vai correndo na frente. Este mesmo Jesus já estava com o almoço preparado para os discípulos. E eles comeram o peixe que Jesus já estava assando num corpo glorificado. Este é também o corpo que nós teremos quando formos completamente vivificados em nosso corpo pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus também nos ressuscitará, também vivificará o nosso corpo mortal. E o Espírito Santo é a garantia da nossa ressurreição. Nós sabemos que vamos ressuscitar não é simplesmente pelo fato de Jesus ter ressuscitado, mas nós sabemos que vamos ressuscitar porque esta obra é uma obra do Espírito Santo em nós no futuro. Nós ressuscitaremos porque o Espírito Santo fará isso em nós. Amém? Esta, na verdade, foi o multiforme ministério do Espírito Santo que em nós habita. E nós falamos então aos irmãos desta atividade salvadora de Deus em nós. E nós falamos dessa justificação gloriosa, da explicação do capítulo 2 que o apóstolo Paulo nos traz aí, que é uma explicação perfeita. Nós falamos também da causa divina, que está aí no versículo 3. E falamos também desse objetivo prático.
Cristo morreu e com Ele nós morremos. Cristo ressuscitou e com Ele também nós ressuscitaremos. E falamos desse multiforme ministério do Espírito Santo em nós. É o Espírito Santo quem nos liberta da escravidão e nos capacita a obedecer os preceitos da lei. É o Espírito Santo quem nos predispõe para a santidade. É o Espírito Santo que habita em nós e vivificará o nosso espírito. E por último, Ele não vivificará apenas o nosso espírito, mas também Ele dará vida ao nosso corpo mortal. E nós teremos um corpo igual ao corpo de Jesus depois de ressurrecto. Amém? Glória a Deus. Vamos partir para os nossos finalmente, porque o nosso culto hoje está um pouco longo. E para as nossas alegações finais, gostaria de concluir aos irmãos que a nova vida em Cristo tem 2 entendimentos práticos. A nova vida em Cristo tem 2 entendimentos práticos. Primeiro, é Deus quem nos justifica e que nos livra da escravidão do pecado por meio do teu Santo Espírito que em nós habita. Logo, a vida de santificação precisa ser o nosso principal alvo. E não entristeçais o Espírito de Deus que em vós habita, com práticas pecaminosas. Em segundo lugar, a nova vida em Cristo nos faz entender que o Espírito Santo tem um ministério específico em nós, que é nos capacitar a obedecer a palavra de Deus e a viver em santidade. E no final ainda, Ele vai nos dar um corpo glorificado, vai ressuscitar o nosso corpo mortal. É motivo ou não é motivo de darmos uma salva de palmas ao Espírito Santo? Amém? Glória a Deus pela sua palavra e que Deus então possa nos abençoar ricamente. Amém?